What it do, meus putos? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Vida Caótica, o número 29. Como é que vocês estão? Estão bem? Isso mesmo. Pá, eu queria começar por falar sobre a minha viagem à França, que eu fiz há coisa de umas semanas atrás. Tinha uns negócios para tratar. Eram cenas pessoais, agora falando mais a sério. eram sim cenas mais pessoais e pronto, tive que lá ir. Tinha de lá estar. Nesse caso, imagina, a viagem daqui até ao sítio em específico, de carro, diretamente daqui até ao sítio em específico, ficava a coisa de umas boas 6, 7 horas. Mas apanhámos porque imagina, eu fui com a minha mãe e depois íamos estar com a minha tia e tínhamos essa cena para fazer e para não estar a fazer o trajeto de carro diretamente e de qualquer maneira, como a minha tia também estava envolvida, então pronto, combinámos encontrar-nos em França e depois de lá ainda tínhamos mais uma viagem de coisa de 4, 5 horas para fazer. E assim fizemos, pronto. Era cedo e como eu sabia, no dia anterior eu sabia que já tinha essa viagem para fazer, então o que é que eu decidi? Ok, eu não vou estar no telemóvel. Ia estar com os fones na mesma, claro, mas não estava a fazer contas de estar no telemóvel. Isso porquê? Porque, cada vez que eu estou no telemóvel, não é que seja desde sempre, mas é mais recentemente, quando eu estou no telemóvel em viagens, seja de autocarro, de carro, de avião não conta, né? Até porque no avião eu durmo. No avião, posso só estar a escolher as músicas, mas depois durmo enquanto estou a ouvir música. Mas tudo o que é autocarros e carros, principalmente, fico com dores de cabeça, e mesmo que tenha aquela feature que vos permita estar no telemóvel, ajuda, mas não tanto. Pelo menos por mim, falo por mim, não me ajuda assim tanto. Então, lá está, não queria estar no telemóvel e decidi o quê? Que ia levar livros, que eu ando nesta cena agora de ler livros, e assim fiz. Eu tinha um livro que estava a ler, já estava quase no fim, ainda faltavam algumas páginas, agora não sei precisar também, mas ainda faltavam algumas páginas e disse, tenho a certeza que numa viagem destas vou acabar aquele livro e começo um novo. Então levei esse livro que estava a acabar e mais outros. Isso era mesmo bué cedo. Saímos daqui, eram 5 da manhã, 5 e poucos. Chegámos entretanto numa paragem para apanhar o tram, que é o tramway basicamente. Dali fomos até à estação de comboios e depois dali era mais uma viagem de coisa de 20 minutos até França, para depois fazermos essa tal viagem de coisa de 4 horas, 5 e poucos, até 5 e meia mais ou menos. E assim fizemos. Pronto, no autocarro eu não comecei logo a ler porque era super cedo, então não estava com vontade eu nem sequer estava com vontade de ir. Honestamente. Ok, eu queria ir, só que era de manhã. Quando é super cedo, tenho a certeza que quase toda a gente é assim. Estás naquela do tipo, se eu soubesse tinha ficado na cama e não sei o quê, mas pronto. Acabou por ser fixe, a viagem acabou por ser fixe, só que era de manhã, é aquele mood matinal. Então pronto, meti esses 2 livros no bolso, fui até, imaginem, fui com a minha mãe, apanhámos o autocarro até à primeira paragem, né? Aí, eu tive no telemóvel só para meter música e depois fechei os olhos, não consegui dormir, mas pronto, estava assim mais tranquilo, ainda só para absorver, ainda para processar tudo, né? E depois chegámos, lá está, na primeira paragem, né? E depois aí tínhamos que apanhar o tramway, lá está. Aí foi onde começam a acontecer mais coisas. Ou seja, apanhámos o tramway e tínhamos de ir até à estação de comboios, que ficava a coisa de uns bons 30 minutos, que ainda demora um bocadito até chegar lá. Sentámos, pronto, ainda estava no telemóvel. Meti-me a ver notícias também, só para ver o que é que estava a passar. E com isto, sinto alguém, a pessoa entra na paragem seguinte e começa a falar. Não, foi nessa paragem, exato. Eu entro, passado um bocado, a pessoa também entra e senta-se ao meu lado. Tranquilo. Sabia que tinha mais pessoas à volta, né? Tinha aquela awareness, mas pronto, continuei na minha cena. Com isso, estava a ver as minhas notícias, tranquilíssimo da vida, apesar de estar com um mau mood, de estar mesmo mal disposto, por ser de manhã e pronto, não apetecia sequer que respirasse ao pé de mim. Então, sinto um homem a falar para mim e eu só pensei, são 6 da manhã e está um crackhead a falar comigo. Estamos a começar bem, às 6 da manhã estamos a começar super bem, mas pronto, né? Vamos lá. E pronto, ele começa a falar comigo, não sei o quê, e conclusão da história. Fui esfaqueado, estou neste momento a gravar do hospital e daqui a uma semana dou uma alta. Ele começa a falar comigo e eu sinto que a pessoa está a olhar para mim, né? Que ele estava, imagina, sei lá, vocês estão... Ok, estava na minha visão periférica, basicamente. E eu senti que a pessoa ficou a olhar para mim e eu olho assim meio para o lado e a pessoa continua a falar e eu tiro os fones, né? E disse, peço desculpa, volto a repetir que eu não ouvi. Ele não era crackhead, obviamente. Ter sido só uma questão de reflexo, eu fiquei logo, normalmente se vens falar comigo deves ser crackhead, a estas horas da manhã. Então, ele falou comigo tranquilíssimo da vida. Ele na verdade só queria falar e ele começou por um bom dia. Disse, olha, bom dia, como é que estás? E eu, ok, se não é um crackhead, ele vai-me vender algum produto. Portanto, vamos ver no que é que isto vai dar. E pronto, num espaço de 2 minutos, que era o tempo que demorava a ir da primeira paragem à segunda, ele
só queria espalhar positividade. Não sei, foi bem random, mas melhorou o meu dia. Uma coisa vos garanto, melhorou o resto do meu dia. Pá, apesar de estar cansado, sim, mas assim do nada fiquei sem cansaço. Porquê? Porque ele começou com um bom dia, lá está, a perguntar se estava tudo bem, e a primeira resposta dele foi logo: aí, estou super contente por haver alguém que me responda. E eu fiquei: epá, é uma coisa simples. Mas por outro lado, entendo, não quero agora generalizar, mas a maior parte das pessoas, porquê? Porque de manhã, em geral, ninguém está com vontade de falar, né? Tu estás só naquela: epá, não respires ao pé de mim, olha, fica longe. Então, por outro lado, entendo, mas quando é um bom dia, acho que não custa nada, por muito que estejas de mau humor. Se houver alguém que me diga bom dia, pelo menos eu falo por mim, lá está. Se houver alguém que me diz bom dia, eu vou responder de volta. Em princípio, não vou ter essa coisa de falar com pessoas, só se eu estiver mesmo no mood de estou cheio de energia de manhã, dormi super bem à noite e estou com vontade de comunicar com pessoas e quês. Isso nunca acontece. Aconteceu uma vez há bué tempo, mas pronto, foi um caso isolado. Mas em geral não tenho o hábito de fazer isso. Mas pronto, lá está, para concluir, para continuar, né? Que se me disserem bom dia, em princípio também digo, mesmo sendo um crackhead, só que depois lá está. Com um crackhead eu não vou continuar a história, né? Digo, olha, pronto, não sei, não. Me no speak. Comece por gestos, yeah. Mas como pessoas ditas normais, vá, não fico tipo arrogante, digo só, olha, bom dia de volta, né? E pronto, yeah. E assim foi, pronto, isso para dizer que ele depois começou a falar de desporto. A dizer que era super importante o corpo estar em movimento e que a partir de uma certa idade o corpo começa a rejeitar as coisas e a forma de lidar com as coisas, né? Por exemplo, a partir dos 50, que ele tinha por volta dos 50 mais ou menos, mas super tranquilo da vida. Eu ainda fiquei, ok, ele vai sacar de uma faca a qualquer momento. Não sei, tipo, era de manhã, normalmente tu não abordas ninguém de manhã, mas pronto. Continuei, processei só, assumi só que ia correr tudo bem e pronto. Estava só aí no flow. E lá está, ele estava a dizer que pá, a partir de uma certa idade, por volta dos 50, essencialmente, o corpo começa a rejeitar, começa a ficar mais cansado, não é? E começa a rejeitar diferentes coisas, tipo, seja opiniões, seja comida. E a forma de lidares com isso é através de stress. Ou seja, convinha, segundo ele, né, que fizesse um desporto, não importa qual fosse, mas que mantesse o corpo ativo assim que possível e que continuasses ao longo de toda a tua vida para lá está, para te dar improve, para melhorar o teu mood, o teu bem-estar também, a tua saúde e para lá está, para manteres o corpo em movimento porque é essencial. Entretanto, ele mencionou o facto de ter dificuldades a ouvir, tanto que ele depois mostrou que ele tinha um aparelho, mas conclui que a boa disposição tem de vir de nós mesmos e que não devemos ligar muito à opinião exterior, porque a maior parte é só treta. Não sei, imagina, em 2 minutos ele contou-me imensa coisa e eu só estava uau, quem és tu? Sinceramente, eu curti. Isso para dizer que ele depois, entretanto, chegou na paragem dele, basou e disse: olha, tenho um resto de bom dia. Eu desejei-lhe um bom dia também e fiquei assim, tipo, entretanto eu olhei para a minha mãe e ficamos só, uau. A minha mãe ainda me perguntou se eu conhecia o homem e eu não conhecia o homem de lado nenhum, nunca o tinha visto na vida. E ele sentiu logo aquela cena de ok, deixa-me olhar para esta pessoa e dar-lhe uma dose de motivação. E sinceramente ajudou. Sinceramente, eu estava cansado e de repente já não fiquei cansado, fiquei só com aquele riso parvo. Estava tipo a olhar para a janela com aquele sorriso assim todo contente. Porque honestamente fiquei nem mais feliz, mas fiquei numa disposição melhor em relação à que eu tinha antes, né? Fiquei logo com energia para levantar peso e fazer 3 maratonas. Honestamente. Isto tudo para dizer que, pronto, durante essa viagem até à estação de comboios correu super bem, né? Fiquei já de bom humor. Entretanto, quando chegámos na estação de comboios, vimos o horário e faltava pá, aí coisa de quê? 10 minutos, ou seja, foi perfeito, que não estávamos com a intenção de esperar assim tanto tempo. Apesar de termos visto o horário, por acaso perdemos um comboio, mas vinha outro 10 minutos a seguir, ou 15 mais ou menos, portanto não foi assim um big deal. Lá está, chegámos, faltava esses 10 minutos, entramos logo no comboio, ficámos à espera e era uma viagem de coisa de 20 minutos. Ou seja, aí eu já estava mais acordado, né? E mais bem disposto e disse, ok, pronto, momento perfeito para começar a ler. Ainda avancei um bom bocado, mas não consegui acabar. E sinceramente era capaz de fazer aquela viagem outra vez. Porquê? Porque apesar de ser de manhã, não tinha muita gente. Estava um silêncio incrível. Começou a chegar tipo uma pessoa ou outra, mas nada de deixar o comboio cheio e ficar sem lugar ou ficar super apertado porque tens 30 mil pessoas à tua volta. Zero. Estava quente, estava um ambiente cozy, ainda por cima estava bem agasalhado. As luzes não eram propriamente, não me encandeavam, estão a ver? Tipo, eram luzes soft e eu meti-me a ler e sinceramente só faltava um chocolate quente, como nos filmes, estão a ver? Isso por acaso agora faz-me lembrar uma série que acontece no gelo, em que o comboio não pode parar. A série Snowpiercer, em que, lembrei-me à toa, em que é um comboio que está
no meio do gelo. Acho que tem um problema qualquer com o aquecimento global. Ou seja, o mundo está todo congelado. O único sítio onde há vida é dentro desse comboio. E há quem consiga sobreviver fora, mas é super complicado. E toda a gente, tipo, os poucos sobreviventes que há, estão no comboio e o comboio não pode parar porque senão os sistemas vão abaixo e toda a gente morre. Então o comboio está constantemente em movimento. A história é mais complexa que isto, mas é essencialmente isto. E lembrei-me só, pronto, porque estava no comboio. You get it. Com isto, chegámos ao destino, encontramos a minha tia e tínhamos mais essas coisas de 5 horas para fazer, tranquilo. E eu disse, ok, momento perfeito, vou acabar este livro in no time e começo já o outro e bora para a frente. Mas como eu não estava com a minha tia há muito tempo, ou seja, tivemos mais a meter a conversa em dia do que propriamente a ler. Ainda consegui ler um bocadinho, tipo às vezes a minha tia e a minha mãe estavam a falar e quês, mas só que a conversa às vezes, a maior parte do tempo interessava-me, então estávamos os três tipo back to back a falar uns com os outros, então não consegui ler assim tanto. Entretanto chegámos ao destino, fizemos o que tínhamos a fazer. Ainda metemos mais a conversa em dia num spot enquanto estávamos a comer. Depois passámos mais assim numas lojas e outras, pronto, só para ver umas coisas. Com isso, tínhamos outra vez que voltar para casa. Pronto, como era de noite, entretanto anoiteceu, não estava propriamente no mood de estar de lanterna e de telemóvel ao mesmo tempo. Ou nesse caso, de lanterna, né, do telemóvel, e com o livro ao mesmo tempo. Imagina, se eu estivesse numa tenda, talvez, mas se eu estivesse a acampar assim no meio do nada, talvez. Até porque, como era um dia longo, como tinha sido um dia longo, acabei por ficar. Já estava assim mais cansado, já. Então, na viagem de volta, adormeci. Ainda adormeci um bom tempo, não sei quanto tempo. E uma pequena parte de mim ficou à espera de acordar na cama, assim como que por magia. Estão a ver? Como quando vocês eram putos. Vocês adormeciam no sofá e acordavam assim do nada na cama. Vocês diziam: ah, que bom, vocês no quentinho, bem tapados, viravam-se para o outro lado, continuavam a dormir e, bum, apagavam até ao dia seguinte. Mas, não é o caso. Não foi o caso, neste caso. Acordei, ainda faltavam umas boas 4 horas, mais ou menos, para chegar até casa e pronto, cheguei e correu tudo bem e foi tranquilo. E por acaso, agora falando na cena de dormir, queria também falar de uma coisa que se passou comigo há pouco tempo e que me tem vindo a acontecer. Por exemplo, aconteceu uma coisa de 3 semanas, mais ou menos. Acho que foi na semana em que fui para a França. E aconteceu-me tipo na semana passada, se não me engano. Foi na semana passada, em que eu acordei a rir. Pá, primeiro de tudo, isto não me acontece. Ou seja, a frequência com que isto me acontece é tipo menos de uma vez por ano. Acho que no ano passado não me lembro disso acontecer. Portanto, não é uma coisa comum. Ponto número 1. A cena é que, para já, eu nunca me lembro do que é que. Já nestas duas situações, e acho que das poucas vezes que me aconteceu, né? Visto que isto não é comum, eu acho que eu nunca me lembrei dos sonhos todos. Especificamente quando eu acordo a rir. Ou seja, primeiro eu lembro-me de quase tudo. Ainda meio que estou a dormir, mas estou acordado ao mesmo tempo. Estou tipo 50-50. Ainda me lembro e às vezes ainda volto a rir. Tipo, já estou acordado e volto a rir. Mas depois adormeço, porque por que raio é que eu vou estar agora? Acordo, sei lá, tipo às 5 da manhã. É que é sempre por volta das 5, 6 da manhã. Acordo a rir, às vezes ainda me lembro e rio já acordado. Volto a dormir. Depois, quando acordo mesmo, não me lembro de nada. Sei que acordei a rir, mas já não me lembro porquê. Não consigo mesmo. Tenho uma gap, tenho um apagão total. Não sei mesmo porquê, não sei, não sei. Não tenho mesmo motivo nem razão para justificar o porquê disso acontecer. Segundo ponto, é a primeira vez que isto acontece num curto espaço de tempo. Que imagina, em 3 semanas acontecerem isso 2 vezes, para mim é super curto. Até digo que é super curto. Para quem tem isto menos de uma vez por ano, né? Então pronto. O que me faz agora pensar, será que eu estou mesmo a ficar maluco? Será que isto é uma forma do meu corpo dizer, tu estás a roçar o limite da loucura e toma alguma decisão ou lida com... não sei. Só estou a avisar que estás maluco ou estás prestes a atingir o ponto máximo de... não sei, de loucura, não sei. E obviamente que eu depois tive que ir pesquisar sobre isto. Ainda por cima, foi também há uns dias, porque não me contentei com o facto de só ficar aqui a pensar no que é que isto podia ser, né? Ainda por cima, aconteceu-me no espaço de 3 semanas, 2 vezes no espaço de 3 semanas. Não que eu tivesse alarmado, né? Mas fiquei só curioso. Então fui ver. E fui ver e basicamente cheguei à conclusão que mais valia ter ficado quieto. Porque haviam opiniões de pessoas a dizer que era completamente normal. Pessoas e uns artigos também, vi alguns artigos. Outros estavam super preocupados que podia ser, sei lá, achavam que podia ser 1001 coisas. E há quem fale, vi tipo um ou outro comentário a falar sobre traumas. Não, desisti aí porque eu só queria saber, eu só queria procurar uma razão que me deixasse mais tranquilo. Não queria ficar traumatizado. Então
fiquei, não é indignado, mas disse: epá, não, isto não é de todo um trauma, portanto, não. Eu vou só acabar as minhas pesquisas por aqui e ficar mais ou menos na dúvida. Não, mas havia honestamente, apesar de não ter encontrado assim nada de concreto, havia um artigo que mencionava o facto de estar de ser um sinal de ter bons momentos de sono, ou ter horas suficientes de sono e ter uma vida positiva. Ou seja, estou a roçar a loucura. Conclusão, estou a roçar a loucura. Porque, pá, às vezes eu juro que tento, mas a maior parte do tempo tenho sempre os meus horários não regulados de sono. E fico assim meio pronto. Às vezes acordo de mau humor e provavelmente é por causa disso que acordo de mau humor, por dormir pouco. Então, pá, é o que é. Mas acho que fiquei mais, lá está, não é aliviado, mas fiquei mais esclarecido. Fiquei mais esclarecido em relação a isso. E pronto. Em princípio deve ser só bons momentos de sono, apesar de eu dormir pouco, mas lá está, eu não me lembro também. Agora outra questão que se levantou é que eu não me lembro quantas horas é que eu dormi exatamente. Portanto, não sei, vou só assumir que dormi horas suficientes para poder acordar a rir. Então, mas epá, foi estranho, não é mesmo assim, foi estranho. E epá, fiquei mais esclarecido. Acho que fiquei mais esclarecido. Em princípio, dormir é só de dormir bem. E há certas coisas que no meu sono, nos meus sonhos, faz sentido e tem-se uma piada absurda para eu me rir, seja lá o que isso for, porque eu não me lembro de nada. Então, e apesar de estar a roçar a loucura, tenho estado mais zen nestes últimos tempos. Passo a explicar. Imagina, neste momento eu tenho imensas coisas com que me preocupar. True. E por vezes chega a ser um bocado overwhelming, porque, pá, lá está, acaba por ser muita coisa ao mesmo tempo. E a forma que eu tenho de lidar com isso, antes estressava-me imenso. Apesar de às vezes haver um momento ou outro em que me estresse, mas já não é tanto. Foco mais essa energia toda que tenho em criar, seja música, criar conteúdo, ou podcast, que é o caso. Porque falar disto, honestamente, exteriorizar isto, ajuda imenso. Pá, eu ando numa fase assim de, não é espiritualidade a um nível tipo extremo, mas de descobrir mais sobre o corpo e sobre a mente também. Mas lá está, não é espiritualidade assim a um nível extremo, acho que posso dizer isso. É mesmo só tipo tentar perceber as bases do corpo humano e de como é que o corpo funciona, a mente também, apesar de, no que toca ao comportamento, envolver um bocado de psicologia. Não estou tão virado para esse lado, mas acho que, acabando por não me aperceber, estou indiretamente envolvido na psicologia, acabo por me interessar um bocadinho na psicologia, o que não tem nada de mal, obviamente, mas pá, ajuda-me imenso e consigo perceber melhor o meu corpo e um bocado como é que o corpo humano funciona em geral, basicamente, pronto, porque pá, tem vezes em que acordo assim mal disposto ou mal-humorado, e acabo por ficar assim o resto do dia. E isso também impacta, lá está, ou nesse caso, o que impacta isso acontecer é o facto de, por exemplo, eu não dormir bem. Se eu dormir pouco, já sei que no dia a seguir vou acordar mais, assim, mais resmungão, não mais resmungão, mas fico mais mau humor, fico mais irritadiço também. Ou seja, tento tomar essas coisas em conta para que eu mantenha um bom mood, para que mantenha um bom humor durante o dia. E pronto, o que me ajuda, lá está, a tame, tipo a domar essas coisas, mesmo às vezes estando num mau mood e mesmo dormindo bem, que às vezes apesar de dormir bem acordem no mau mood, mas pronto, é o que é. Foco-me imenso em tudo o que é, pá, arte em geral. Às vezes meto-me só a escrever. Eu acho que já vos disse, eu tenho um journal. Às vezes meto-me só a escrever e lá está, foi como eu disse, exteriorizar tudo o que vocês têm guardado aqui dentro ajuda imenso. Porque lá está, eu sempre fui uma pessoa de guardar imensas coisas para mim, de guardar tudo para mim. Raramente exteriorizava. Expelir, ainda estou para descobrir isso. Isso é outra coisa que eu tenho aqui guardada. Mas lá está. Expelir isso ou exteriorizar, pronto. Exteriorizar tudo o que vocês têm guardado aqui dentro ajuda imenso. Vocês sentem um alívio enorme e recarrega-vos as energias, verdade seja dita. Lá está, estou a falar para mim, mas acredito imenso que seja o mesmo com todas as pessoas que sejam semelhantes a mim. Acho que posso dizer assim. Portanto, aconselho-vos, se vocês tiverem, apesar de dormirem bem e acordarem, lá está, num mau mood, aconselho-vos mesmo a ter um journal e, pá, olha, quem sabe, criar um podcast também e escrever poemas ou escrever música. Ou simplesmente, antes de fazer isso tudo, porque normalmente com podcast e música e assim, ou em geral carta, não sempre, mas de um certo lado tens que ter uma certa preparação. Mas se vocês sentirem que querem só exteriorizar,
exteriorizem só, não fiquem propriamente com planos. Isto pode ser um bocado contraditório, porque eu, por exemplo, costumo preparar tanto música como podcast e tudo o resto, pronto. Mas lá está, como é numa vertente mais de exteriorizar apenas, não há propriamente. Vocês não estão a pensar publicar isso em lado nenhum, é mesmo só para vocês. Então foquem-se só em exteriorizar, mesmo que seja escrever. Escrevam só o que vos vai na cabeça, não precisa de ser sequer frases estruturadas. Pode ser, olha, sei lá, agora se eu meter agora a pensar e olha, tenho o computador, água, perfume, telemóvel, fotos, e depois começo a fazer frases do tipo, sei lá, coisas que me vêm à cabeça, estão a ver? Não precisam de propriamente estruturar, a não ser que depois sintam que têm de estruturar, mas em geral o objetivo principal é mesmo só exteriorizar tudo o que vocês têm e ficarem mais leves. Eu pelo menos faço isso, lá está, numa journal e também às vezes com música, com voice notes, não tanto, mas acho que devia fazer, porque às vezes a cena de escrever impede-me um bocado de dizer tudo aquilo que eu tenho, porque às vezes tenho 1001 coisas na cabeça e depois ao escrever foco-me numa coisa que estou a escrever e já tenho 3000 outras a surgir, então uma coisa a considerar, a fazer, mas isto para dizer que pronto, é sobre isso. Façam primeiro para vocês e depois lá está, se vocês quiserem meter isso em algum sítio, apesar de que é como eu disse, o objetivo principal é para vocês, é vocês exteriorizarem e recarregarem as vossas energias. Depois vocês quiserem publicar ou não sei, fazer o que vocês quiserem, isso é com vocês, mas o objetivo aqui é só exteriorizar o que vocês têm dentro de vocês e ficarem mais leves para conseguirem go through the day, you know? Mas é sobre isso, é mesmo tranquilidade e positividade. Nem sempre é fácil, mas também é um processo, é um processo. E se vocês fizerem isso durante uma semana, vão ver que ao fim dessa semana vocês estão bem melhor do que no início dessa semana. E daqui a 2 semanas vocês vão tipo já dizer, olha, ainda bem que comecei, estou a sentir progresso e top. Vou continuar a fazer isto sempre que precisar e com a máxima frequência, ou nesse caso com a frequência que eu acho necessária, e em princípio vai tudo correr bem, portanto é isto. É mesmo sobre tranquilidade. Espero que isto vos ajude e não sou nenhum guru de... Não, eu não sou guru, ponto. Não sei, achei que era mesmo necessário trazer isto para aqui. E se vocês conseguem relate, se vocês conseguem identificarem-se com isto, podem dizer-me, mandem mensagem, olha, do tipo, obrigado, isto ajudou, agora faz mais sentido. E se vocês realmente fizerem a cena de journal ou de voice notes ou o que é que seja, digam-me, tipo ao fim de uma semana, digam-me como é que foi, como é que se sentiram. Deem feedback, basicamente. Com isto, já assim mais no fim, obviamente que temos mais um som da semana, que é M. Ancho, Tranquility. E é engraçado que eu tenho andado a ouvir este som. Isto parece um bocado staged. Ok, talvez seja um bocadinho um bocadinho staged, mas ouvi de facto o som Tranquility durante esta semana do M. Huncho. Provavelmente vocês já conhecem este som. É de 2018, ou seja, parecendo que não, já tem uns 7 anos. Não sei agora o dia exato, mas vá, tipo 7 anos, 6, 7 anos. De todas as maneiras, é um som que me acompanha quase desde o dia que saiu. E lá está, é dos sons que eu mais ouço. Se eu tiver que fazer uma playlist sobre os sons que eu ouço ao longo dos anos, este seria um deles, de facto seria um deles. Porque normalmente quando eu estou... Às vezes não preciso propriamente de estar estressado. Às vezes estou calmo e nem mesmo assim ao ouvir este som dá-me um layer adicional de mais tranquilidade, estás a ver? Eu não sei explicar, mas se vocês ouvirem e se estiverem minimamente atentos ao som, primeiro identifica-me com bastantes coisas que são ditas neste som, ou seja, também é um motivo para me se tranquilizar e saber que, ok, não sou o único, não vou agora dizer o quê, né? Mas ouçam aí, pronto, tem certas coisas com as quais eu me identifico e lá está, traz-me tranquilidade e ajuda-me a respirar, respiro mesmo fundo e lá está. Mesmo não tanto estressado, acalma-me os ânimos, estão a ver? Às vezes estou tranquilo e fico ainda mais tranquilo, estás a ver? Tenho um layer acima de tranquilidade. Então pronto. O mais engraçado nisto tudo é que eu também o interpreto de forma diferente quase a cada vez que o ouço. Se eu preciso agora interpreto de uma maneira e daqui a 2 dias interpreto de uma maneira e daqui a uma semana vou interpretá-lo de uma maneira completamente diferente. Mas têm todas um ponto em comum, que é a tranquilidade, né? Mas acaba por me identificar sempre um bocadinho, apesar de ser diferente, ou seja, não é completamente diferente, são sempre de formas semelhantes. Ou seja, tem pequenas diferenças no meio. Pronto. Falando agora na cena do vídeo, apesar de eu saber que isto tem vídeo, né? Porque já vi esse vídeo milhares de vezes, por acaso até pensei que pudesse causar algum problema ou impedir-me de ter uma nova ideia, visto que eu ia associar o som ao vídeo já existente, né? Ainda assim tenho uma ideia para isso. Ou seja,
podia começar com ele no estúdio, a finalizar o som, super focado, como se fosse tipo o último dia dele, estás a ver? Pelo menos, por acaso é essa a visão que eu tenho dele, que ele é mesmo super dedicado ao craft dele, ao trabalho dele, yeah. Porque, why not? Ter assim uma introdução no estúdio, era fixe. Até porque, para mim faz bom sentido, honestamente. Entretanto, está ele a girar na cidade, no carro, com um shot, imagina, tipo ele está a conduzir e a câmera está posicionada, por exemplo, no canto do pendura, estás a ver? Mas na frente, tipo no tablier, mas à frente, posicionada para ele, visto que é assim, fim da tarde, podia ter aquelas LEDs à volta do carro, mas uma cena assim low-key, em tons de rosa, ou roxo, diria, que ele na altura andava assim numa cena de rosa, não, roxo. Não, na verdade até diria mais azul. Mas vá, um azul entre azul e roxo, mas assim uma cor soft, estás a ver? Ele assim a girar na cidade, em pensar em cenas que já fez, como ele refere no som, por exemplo, assim com shots em slow-mo, talvez, e outros assim a velocidade dita normal. Entretanto, na parte onde ele diz They say that I'm... Como é que é? They say that I'm famous, but none of that matters. Back to my life when I turn off the cameras. Seria giro ter algo parecido com várias stories à volta dele, com lanternas a apontar para ele também. E aí tem uma transição que passa para a vida real, que é lá está, para reforçar a ideia de quando eu volto para a vida real, tipo, isto não importa. Eu sei que isto é muito bonito, tipo, elas dizem que eu sou famoso e que pronto, isto e aquilo, mas a história é completamente diferente quando as câmaras estão desligadas. Acontecem outras cenas quando as câmaras estão desligadas. Então pronto, a transição passa para um quarto, ou seja, ou numa sala até, onde ele está com uma shorty e podia, por exemplo, ela estar em cima dele e aí ele mete a mão na câmara e segue outra transição para ele entrar numa hamburgueria. Obviamente que isto que eu estou a dizer segue mais ou menos o que está a ser dito na letra. Para mim está a fazer bué sentido. Então, lá está, nessa hamburgueria tem ele a fazer o pedido dele, depois pede, ou nesse caso tem pessoal a pedir fotos e a querer falar com ele, mas ele está apressado e como está numa de querer tranquilidade, não quer propriamente estar a lidar com pessoas e meio que foge dali. Entretanto, ele ao sair tem a polícia e ele fica de cara trancada, né? Tipo, olha para eles, médios de alta a baixa até, visto que no som ele diz I don't show love to any police. Então podia ser essa transição, estás a ver? Para seguir com a letra do som e para dar também para ficar assim uma coisa seguida e coerente, lá está. Depois pode haver um recall outra vez para a cena do quarto, mas ele recebe uma chamada e sai correr porque tem cenas a fazer. Porque ele depois diz algo do género I got a call e tenho uma... agora não me lembro da letra. Se eu soubesse tinha posto a letra aqui ao lado. Agora também não me apetece procurar. Mas é algo do género, tipo, ele diz que recebe uma chamada e tem cenas a fazer. Pronto. Voltam alguns shots dele no estúdio a gravar. E aí, mais à noite, Taylor dá voltas no quarteirão por não conseguir dormir e ter várias coisas a acontecer ao mesmo tempo, várias coisas na cabeça e mil e uma coisas com que se preocupar, sempre do olho perto do ombro, porque PTSD, ou algo do género, palavras dele, né? Que era look over my shoulder, e já não lembro do resto da letra. Mas pronto, algo assim desse género, né? Tipo, olhar pelo ombro, sempre assim desconfiado. Do nada, assim mais para finalizar o som, acho que seria giro ter shots dele num barco, sozinho, visto que ele fuma, ele podia estar a fumar no barco. Tem alguns shots em que ele está, sei lá, tipo a conduzir o barco, ou tipo um iate, mas daqueles assim pequenos, ditos pequenos, Olha, um iate do tamanho, acho que aquele era iate, não, ao barco. Mas imaginem, metam por exemplo Dexter Boat, vocês vão perceber, é desse tamanho. Não sei agora precisar de tamanho e nome de barcos, até porque eu não sou expert em barcos, mas pronto, metam Dexter Boat no Google e é desse tamanho, exato. Com isso, lá está, tem shots dele assim no meio do mar, no barco, mas super distante, estão a ver? Mesmo lá bem para a frente. Só que convinha que o mar estivesse calmo, que fossem shots onde houvesse, lá está, tranquilidade também no mar. Podia ser, lá está, mesmo assim no fim, era o shot dele, por exemplo, diria deitado ou tipo assim mais laid back, estão a ver, no barco. E visto que esse shot está a ser filmado de cima, podia ser esse mesmo shot a começar a afastar-se, ou seja, a subir, até que se veja, até que o shot revela que ele está mesmo isolado no meio do mar e está tranquilo e pronto. Não sei, acho que podia ser. Este som em específico eu consigo ver esta cena acontecer e da maneira que eu descrevi, eu sinto que acabei de ver o vídeo sem ele sequer ter sido feito. Portanto, uma coisa que eu curtia de fazer era poder falar com ele e dizer: olha, tenho esta ideia para vídeo, bora, arranja os teus contactos, não sei o quê, eu ajudo a filmar se for preciso. Ui.
Tinha aqui o cabo a fazer um bocado de barulho. Como eu estava a dizer, era fixe ter. Lá está, ele ficar. Era fixe eu poder falar com ele, dar-lhe a minha visão e podermos fazer esse vídeo. Eu conseguia mesmo ver isso acontecer, sinceramente. Só falta é primeiro poder falar com ele. É onde começa tudo. Segundo, era ele aceitar a proposta. Terceiro, ter pessoas que quisessem vir filmar, né? Mas acho que isso em princípio não era um problema. E lá está, imagino o vídeo todo em tons frios, assim com um toque grainy, né? Tipo com aquele granulado no vídeo. E minimalista, de alguma forma, não sei como é que podia fazer o vídeo parecer minimalista, mas talvez não haver muita coisa no shot, estão a ver? Por exemplo, sei lá, ele está na hamburgueria, não ter, por exemplo, pessoas à volta, ter meia dúzia de cadeiras e meia dúzia de mesas. Coisas assim desse género, estão a ver? Tipo, detalhes. Ele no carro, ter o carro, só ele, tipo assim num shot, num wide shot, num shot assim mais amplo e não haver muita coisa no carro, tipo, só ele a conduzir e ponto. Não haver muitos adereços à volta. Nas cenas todas, em geral, não haver muitas coisas à volta, tipo, objetos, principalmente. E as localizações serem também good looking, que se pareçam bem, pronto. E, é isto. Acho que damos concluídos. Acho que podemos dar por concluído mais um episódio, né? Já sabem, a playlist destes sons, dos sons da semana, estão disponíveis na Apple Music e no Spotify. Os links estão na descrição e tudo mais. Portanto é isto. Foi mais um domingo. Foi mais um episódio, meus putos. Espero que tenham tido e que tenham uma boa semana, né? Cuidem-se, sejam produtivos e nós voltamos para a semana. Fui.